Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai analisar uma interpretação teológica bem particular, que emerge aí do nosso material de estudo, é a chamada teologia de impacto. Ela lança um olhar específico sobre a geografia da Galileia, né? Lá nos tempos de Jesus e João Batista. E ela sugere que lugares como Nazaré, Caná, o Monte Tabor e a famosa planície de Megido, o Vale de Jezreel, não foram assim meros cenários. Pelo contrário, essa teologia argumenta que eles formam um eixo geográfico concreto, o palco físico central de uma intensa guerra espiritual que, segundo essa visão, tem seu ponto culminante, seu clímax, na crucificação. Então, a questão que se coloca a partir do material é bem direta. Será que essa teologia de impacto nos dá, de fato, a chave interpretativa principal ao definir esse eixo, esse conjunto Nazaré, Caná, Tabor, Megido, como centro literal da batalha espiritual que se resolve na cruz? Será que a gente está diante de uma leitura que, embora bem fundamentada nos textos que temos, talvez seja uma entre outras possibilidades interpretativas que o próprio material sugere? Eu vou defender aqui a posição de que, seguindo a linha da teologia de impacto, como está detalhada no material, essa região específica da Galileia é sim o epicentro físico e espiritual do que essa teologia chama de Armagedon histórico, ou seja, um conflito real, ativo, já no século I que encontra seu desfecho na cruz. Vou tentar mostrar como esses locais se conectam para formar esse palco central. Certo. Já embora reconheça totalmente a importância dos acontecimentos naquela área da Galileia, o material deixa isso muito claro, eu vou levantar a questão. Será que os textos nos forçam a ver esse eixo como o palco físico único ou mesmo o principal dessa guerra espiritual? Eu vou sugerir que o próprio material, quem sabe, permita outras leituras sobre a natureza e o alcance desse conflito que talvez não se restringam tão exclusivamente a essa geografia. Ótimo ponto de partida. Então, a teologia de impacto, como descrita no material que a gente analisou, ela propõe uma compreensão do Armagedon que, digamos, o tira do futuro distante e o traz para a história do século I. Não é algo a esperar, mas um conflito espiritual e político que já estava em andamento. O ponto de ignição, segundo essa leitura específica, seria o momento em que Zacarias fica mudo, interpretado como um sinal da libertação de forças espirituais adversas, especificamente Satanás. A partir daí, a batalha se desenrola até a crucificação. E o palco central, o coração físico dessa guerra, é identificado com precisão a planície de Jezreel. Mégido, essa área crucial conectada a Nazaré e Caná, onde Jesus cresceu e iniciou seu ministério. O Monte Tabor também entra nessa equação geográfica. E o material argumenta que essa escolha não foi aleatória. A teologia de impacto vê essa região como um, abre aspas, ponto de convergência de dimensões, humana e celeste. Ou seja, ali se encontravam a perseguição política brutal dos Herodes, as tensões locais e, ao mesmo tempo, uma atividade intensa no plano espiritual, com exércitos celestiais em ação. A própria história bíblica anterior, segundo essa teologia, já marcava Megido como lugar de juízo. É só a gente pensar em Josias do lamento por Hadad e Rimom. A presença da família de Jesus ali, fugindo da perseguição, e a atuação intensa tanto de João Batista quanto de Jesus, nesse corredor geográfico dominado pelos Herodes, tudo isso reforça a ideia de um eixo central. E nessa visão particular, João Batista ganha um protagonismo impressionante. Ele é identificado como o cavaleiro de Apocalipse 19, o agente que executa o juízo divino nesse Armagedão histórico. Cristo, então, viria para confirmar a transição do sacerdócio. Cruz, nesse contexto, é o ápice dessa batalha travada nesse eixo geográfico muito específico. Entendo perfeitamente essa construção. O material realmente detalha como a teologia de impacto conecta esses pontos geográficos Nazaré, Caná, Tabor e Megido aos eventos da vida de João e Jesus, argumentando por essa centralidade. E é inegável, A Galileia foi palco de momentos cruciais sob forte pressão política e espiritual. Concordo que o material mostra isso claramente. No entanto, é justamente a afirmação de que esse conjunto forma o eixo físico central e definidor da guerra espiritual que me faz, seguir por outro caminho.
Isso me parece uma interpretação bastante específica que o próprio material denomina teologia de impacto. A minha dúvida é, o conjunto do material que a gente tem, incluindo os textos bíblicos mais amplos aos quais ele faz referência, ele realmente nos obriga a essa conclusão de exclusividade geográfica? Será que não estamos limitando um pouco a ação de Deus e a própria guerra espiritual? A história bíblica não está cheia de exemplos de Deus agindo e confrontando poderes espirituais em muitos outros lugares? O Egito, o deserto de Sinai, a própria Jerusalém, que tem um peso teológico enorme, convenhamos. Essa ideia de um Armagedon exclusivamente histórico do século I, fixado em Megido, e essa identificação direta de João Batista com o Cavaleiro de Apocalipse 19, são pontos muito característicos dessa teologia, sem dúvida, mas, assim, serão as únicas conclusões possíveis que podemos tirar do material? A guerra espiritual, mesmo na perspectiva bíblica, não poderia ser vista como algo mais abrangente? E a cruz? Embora tenha acontecido naquele lugar e tempo, o seu significado redentor não tem um alcance cósmico que talvez transcenda a centralidade de um único eixo geográfico, por mais importante que ele seja na narrativa? A teologia de impacto nos oferece uma lente interessante. É uma leitura possível, claro, mas eu fico me perguntando se ela é a única ou talvez a mais completa que o material permite. Certo, então vamos aprofundar isso. Comecemos pela própria natureza do Armagedon. Como essa teologia o define? O material descreve essa visão da teologia de impacto, um evento ativo, histórico, no século I. O pontapé inicial seria o emudecimento de Zacarias, que essa teologia interpreta como a liberação de Satanás, marcando o início da execução do juízo sobre o sacerdócio vigente na época, considerado um sacerdócio da letra, ligado aos levitas e Herodes. A luta se daria entre esse sistema e o sacerdócio profético que estava emergindo, com figuras como o próprio Zacarias, João Batista, Maria, Isabel e, claro, culminando em Cristo. Nessa dinâmica, João Batista é visto como uma figura central, quase como um general liderando essa batalha espiritual específica. Sim, eu entendo como a teologia de impacto constrói essa narrativa a partir do material. Dentro da lógica dela faz sentido. Mas a questão para mim continua. Essa definição de Armagedon tão circunscrita ao século I e iniciada com Zacarias, ela realmente esgota todo o peso e significado que essa palavra carrega, especialmente quando a gente pensa no seu uso tão marcante e único lá no livro do Apocalipse. Ao adotar essa visão estritamente histórica, não corremos o risco de limitar um conceito que talvez tenha outras camadas, simbólicas, escatológicas, talvez até futuras, que essa teologia específica escolhe, reinterpretar ou deixar de lado? A ideia de uma guerra espiritual cósmica que aparece em outras partes da Escritura não seria algo intrinsecamente maior do que os eventos, por mais cruciais que tenham sido, ocorridos naquela região específica, naquele período específico? Entendo o seu ponto, mas me permita oferecer outra perspectiva focando na geografia. Para a teologia de impacto, essa centralidade geográfica não é um detalhe, é fundamental. O material que a gente analisou realmente enfatiza como aquele eixo Nazaré, Caná, Tábor, Megido concentrou uma série única de fatores. Pense bem, a Sagrada Família estava ali não por escolha, mas forçada pela situação política. Os ministérios de João e Jesus, que corriam em paralelo e se conectavam, aconteceram intensamente naquela área. A perseguição direta dos Herodes que governavam a Galileia estava focada ali. E como eu já mencionei, o histórico bíblico de Megido como lugar de juízo divino, lembrado em eventos como a morte de Josias. A teologia de impacto usa essa expressão forte. Essa região foi o ponto de convergência de dimensões, humana e celeste. Isso sugere que não foi um acidente, mas uma concentração intencional do conflito naquele local específico. É como se Deus tivesse escolhido aquele palco para aquele ato da peça, percebe? Isso é um argumento forte. A ideia da convergência é poderosa e eu reconheço que o material a descreve dessa forma. Mas você já considerou que essa convergência notável não implica necessariamente exclusividade? Ou seja, ser um ponto focal importante não significa ser o único eixo físico definidor? Relevância e concentração não são a mesma coisa que unicidade absoluta.
Se a gente olhar para a narrativa bíblica mais ampla, que o próprio material usa como base, encontramos tantos outros locais de confrontos espirituais decisivos. A luta de Jacó em Peniel, a libertação do Egito e a travessia do Mar Vermelho, a tentação de Jesus no deserto, os exorcismos que ele realizou em lugares como Gadara, e o confronto final que acontece em Jerusalém, com a entrada triunfal, a purificação do templo, a prisão, julgamento e crucificação. Jerusalém, aliás, não teria um papel teológico ainda mais central na culminação de tudo? Então, a concentração de eventos na Galileia, nesse eixo Nazaré-Megido, seria o único palco físico dessa guerra culminante? Ou seria um palco principal entre outros palcos também muito significativos? Será que a teologia de impacto, ao colocar tanto peso nessa geografia específica, não acaba superenfatizando-a, talvez até obscurecendo a amplitude maior do conflito cósmico que a Bíblia parece descrever? Mas aí entra o papel atribuído a João Batista nessa teologia que amarra essa centralidade geográfica e histórica. Ele não é visto apenas como um precursor que prepara o caminho, entende? O material da teologia de impacto vai além e o interpreta como o cavaleiro de Apocalipse 19. Nesta leitura, ele é o executor do juízo divino neste Armagedão específico do século I. Ele empunha a espada destino e a sua própria morte, o seu martírio, é parte dessa batalha. Ele estaria liderando exércitos angelicais celestes não humanos contra as forças do mal representadas pelas bestas, que a teologia identifica com figuras históricas como os Herodes e o dragão. Cristo, nessa visão específica apresentada, entra em cena para confirmar a transição do sacerdócio levítico para o profético. Mas a ação judicial primária, a execução do juízo naquele cenário do Armagedom histórico, estaria nas mãos de João Batista. Com todo respeito, essa interpretação de João Batista como o cavaleiro de Apocalipse 19 me parece particularmente ousada e, novamente, muito específica da teologia de impacto como o próprio material identifica. É uma leitura textualmente defensável? Talvez, assim, forçando um pouco a barra, isolando o texto. Mas o livro do Apocalipse, lido em seu contexto mais amplo, permite e tradicionalmente levou a outras interpretações. A mais comum, claro, identifica o cavaleiro com o próprio Cristo. Colocar João Batista nesse papel de agente judicial primário, o portador da espada que executa o juízo do Armagedom, mesmo que histórico, e dar a Cristo um papel mais secundário de confirmar a transição, isso não parece diminuir a centralidade da pessoa e da obra de Jesus como verdadeiro juiz e guerreiro divino? Essa é uma imagem muito forte em toda a Bíblia, incluindo no próprio Apocalipse. Eu fico pensando se essa interpretação específica sobre João Batista realmente se sustenta quando a colocamos lado a lado com o testemunho bíblico completo sobre quem é Jesus e qual o seu papel messiânico. Não há uma tensão aí? Isso nos leva, naturalmente, à culminação na cruz. Para a teologia de impacto, a cruz não pode ser vista como um evento isolado do seu contexto geográfico e histórico. Ela é o clímax dessa guerra espiritual específica que foi travada naquele eixo que a gente veio discutindo, Nazaré, Caná, Tabor, Megido. Foi ali, nesse palco terreno muito concreto, onde as forças humanas, políticas, religiosas e as forças celestes, espirituais, convergiram de forma dramática que a batalha atingiu seu ponto mais alto e sua resolução, através do sacrifício de Cristo. A geografia não é só cenário, ela é parte intrínseca do significado do evento dentro dessa leitura. É uma colocação interessante, embora eu a enquadrasse de forma um pouco diferente. Eu concordo plenamente que a cruz aconteceu dentro desse contexto histórico e geográfico específico. Os eventos na Galileia, a oposição crescente, a perseguição política e religiosa, tudo isso levou à crucificação em Jerusalém, que está conectada a esse cenário mais amplo. Ninguém nega a importância do onde e quando. Contudo, o significado redentor e cósmico da cruz, como o Novo Testamento apresenta de forma tão enfática, não transcende essa localização específica. Ao vincular a culminação da guerra espiritual tão exclusivamente a esse eixo físico, Nazaré-Mégido, por mais importante que ele tenha sido na vida terrena de Jesus, não corremos o risco de limitar a compreensão universal da obra de Cristo?
a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre os principados e potestades espirituais que a cruz representa, segundo a fé cristã. Essa vitória não tem implicações que vão muito, muito além das fronteiras da planície de Megido ou da Galiléia do século I. A teologia de impacto oferece uma conexão geográfica forte, talvez até necessária para entender a encarnação, mas ao restringir o clímax da guerra espiritual tão firmemente a esse eixo, talvez ela apequene, sem querer, o alcance verdadeiramente universal do evento culminante. Certo. Para resumir minha posição, então, a perspectiva da teologia de impacto, como detalhada no material que a gente analisou, argumenta de forma bem consistente que o eixo formado por Nazaré, Caná, Tabor e Megido foi mais do que um simples pano de fundo. Ele constituiu o palco geográfico real e central, onde a guerra espiritual decisiva do século I, o que essa teologia chama de Armagedom histórico, aconteceu. Essa batalha, que teria começado simbolicamente com Zacarias, contou com João Batista como uma figura judicial-chave, interpretado como o cavaleiro apocalíptico naquela leitura específica, e teve seu ápice definitivo na cruz de Cristo, travada nesse território específico da Galiléia e culminando em Jerusalém, mas com raízes profundas nesse eixo. E do meu lado, eu reafirmo que reconheço a profunda relevância histórica e espiritual dessa região da Galiléia. O material deixa isso muito claro. Os eventos ali ocorridos são fundamentais, sem dúvida. No entanto, mantenho minha ressalva. Definir esse eixo como centro físico exclusivo e definidor da guerra espiritual que culmina na cruz me parece ser uma construção interpretativa específica da teologia de impacto. A meu ver, o material permite, sim, uma compreensão onde essa geografia é profundamente significativa, um palco principal, sem dúvida alguma, mas onde a guerra espiritual em si, e especialmente o impacto redentor e cósmico da cruz, possuem dimensões que talvez não possam ser totalmente contidas ou limitadas exclusivamente a esse eixo geográfico particular. Há uma universalidade nos eventos que talvez essa leitura tão localizada não capture completamente. O que fica claro a partir dos textos que baseiam nossa conversa, é essa conexão fascinante e complexa entre eventos históricos concretos, locais geográficos específicos e a realidade de uma batalha espiritual intensa. A teologia de impacto nos oferece uma lente interpretativa que realmente foca e centraliza essa conexão no eixo Nazaré-Mégido, enxergando ali o coração pulsante do Armagedom histórico. Exato. E, ao mesmo tempo, a riqueza e a profundidade do próprio material nos convidam a pensar sobre a amplitude dessa guerra espiritual e o alcance talvez universal dos eventos culminantes como a cruz. Isso abre espaço para diferentes nuances na forma como entendemos a interação entre o físico e o espiritual naquele momento tão decisivo da história. Fica evidente que há muito mais a explorar sobre como diferentes perspectivas podem iluminar essa interação complexa descrita nos textos que temos em mãos.